Bom dia, né, todos que estão ao vivo agora assistindo. Bom dia aos que irão assistir posteriormente, né? Acredito que esse link aqui vai estar disponível. Tô querendo... Acho que a gente vai ler o livro de Marcos, por ser um livro pequeno também. Vamos dar início hoje, né? A gente saiu de Mateus, foi para Atos. Agora a gente vai retornar novamente a Jesus ainda presente, né, o começo do evangelho ali de Jesus Cristo, e testando nessa nova plataforma, né, pelo YouTube, para ver como é que se comporta, né, como vai funcionar, né. Espero que tudo dê certo, né, vamos testar. Amém? Vou começar a inicializar fazendo nossa oração. Amém? Deus, obrigado por este dia, obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Só temos a te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Perdoa nossas falhas, perdoa de ontem eu não ter conseguido cumprir com o meu compromisso, Pai. Mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. Vem nos ajudando a entender e interpretar a sua palavra da melhor forma possível, que possamos guardar a tua palavra em nosso coração. Vem nos abençoando, vem nos dando saúde, paz. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui tem um resumozinho do livro de Marcos, né? Diz que é o 41º livro da Bíblia e o segundo Novo Testamento, onde o Senhor é apresentado como servo perfeito, portanto sem genealogia. Vamos aprender sobre a vida, morte e ressurreição. Então a gente vai acompanhar os esforços de Marcos para apresentar Jesus Cristo como o Messias, né? Como Cristo, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Marcos e sua mãe Maria viviam em Jerusalém e sua casa era utilizada como local de reunião para os primeiros cristãos, a fim de vivenciar uma primeira viagem missionária. Marcos decide sair de Jerusalém rumo a outros lugares, sendo acompanhado por Paulo e Barnabé. Marcos não era um dos 12 apóstolos, mas esteve presente em diversos acontecimentos importantes. Esse livro, né, o livro de Marcos, relata diversos acontecimentos em relação à vida e ministério de Jesus, tal como seu batismo, feito por João Batista, suas pregações, ensinamentos e a oposição enfrentada durante seu ministério, os milagres realizados e o amor que ele demonstrava pelas pessoas, sua morte e ressurreição. Marcos reforça a ideia de que Jesus é o Salvador, mostrando às pessoas sua compaixão e a importância de crer nele. Portanto, nesse livro podemos conhecer melhor sobre a vida, ministério, morte e ressurreição. Marcos, ao relatar Jesus como o perfeito servo de Deus, nos mostra todo o amor e compaixão dele por nós e seu sacrifício para que fôssemos salvos. Então, resumindo, o foco do livro é sobre a vida, né? Rotina de Jesus Cristo, como foi seu ministério e como foi a parte da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém,
confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelos, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Eita, peraí. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas. As boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e ele os obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar,
para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Bom, aqui temos o início, né? Marcos é mais direto, bem mais direto do que Mateus, quando nós lemos, né? Ele já é mais direto, ele corta aqui a genealogia, né? E ele começa já a contar como foi esse evangelho, né, de Jesus Cristo, como foi o começo. E podemos ver aqui que ele já começa aqui, ó, com a história direta de Jesus Cristo e mencionando o livro de Isaías, né? E logo após menciona João Batista, né, que batizava no deserto. Isso lá no livro de Mateus veio um pouco mais à frente. Aí ele já menciona que Jesus de Nazaré veria, né? Ele está lá batizando, né? O arrependimento, perdão dos pecados, o povo já o conhecia. Menciona que João usava roupa de cinto de couro, comia gafanhotos, mel silvestre e sua roupa era de pelo de camelo. Aí ele menciona: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar a correia de suas sandálias. Aí é legal que ele fala sobre o batismo na água, mas fala sobre o Espírito Santo. Aí no momento em que Jesus foi batizado, os céus se abriram e desceu uma pomba sobre ele. E todos ouviram, né? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aí menciona sobre os 40 dias, né? Que Jesus foi tentado por Satanás. Aí João foi preso, né? Que a gente leu, que a família do imperador lá, principalmente a mulher, não gostava de João. Tanto é que futuramente ela pede para a cabeça dele ser servida numa bandeja. É, Aí aqui ele já fala: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. João já sabia já a respeito de Jesus Cristo, né? Após o seu batismo, e ele ter presenciado o que aconteceu. É... Vocês estão me escutando bem? Se puder comentar, falar no chat a respeito, se está tudo ok, se está tudo normal.
Se tá dando para ler, me ver e ouvir, que eu esqueci de perguntar. Aí, aqui Jesus começa a recrutar os seus discípulos, né? Convidá-los para seguir Jesus. Aqui ele começa com Simão e André, depois Tiago e João, e depois vai para Cafarnaum, onde ele começa a ensinar lá na sinagoga de Cafarnaum. Aí as pessoas ficavam admiradas como ele. Amém. As pessoas ficavam admiradas como Jesus Cristo ensinava, né? Com toda a sua desenvoltura e autoridade. Como não, né? Ele realmente vivia o que ele ensinava. Então é muito mais fácil a gente demonstrar, dizer, falar sobre aquilo que vivemos, né? Quando temos a rotina de viver aquilo, né? Por acaso, sei lá, alguém que trabalha com bolo vai falar muito melhor a respeito de uma produção de um bolo e vai falar com muito mais autoridade do que alguém que nunca fez um bolo. Alguém que um policial vai exercer a profissão muito melhor do que alguém que não foi preparado para isso. Então, como Jesus Cristo foi preparado e sua existência foi feita completamente dedicada para ser Cristo, Jesus, ser o Cristo, o Messias, aquele mencionado em todos os profetas no Velho Testamento, onde todos os sinais e maravilhas que eram mencionados no Velho Testamento, Jesus Cristo chegou vivendo aquilo ali, ele conseguia falar com muita autoridade a respeito. Então, os mestres da lei, né, não chegavam no mesmo nível. Então as pessoas ficavam perplexas, maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Aí temos o primeiro caso aqui de um espírito imundo, né, se manifestando na frente de Jesus, e Jesus o repreendeu. Aí vimos também sobre a cura aqui da sogra de Simão, que estava de cama com febre. Aí, quando Jesus se aproxima dela, somente toma pela mão, é, ajudou a levantar, né, que ela estava deitada, e deve ter ajudado ela a ficar em pé ou sentada, né? Não, porque ela começou a servi-los, então ela ficou de pé, porque ela já ficou boa aqui no ato. Aí, depois do pôr do sol, o povo começou a levar muitos doentes endemoniados. E uma galera aqui ficou à porta da casa. Naquele momento ali, Jesus curou muitos que sofriam de doenças, expulsou demônios. Aí Jesus não queria, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. Quando saiu estava escuro, foi para um lugar deserto, né? Jesus ficou um tempo orando, de jejum. Aqui não menciona, mas a gente vê lá no livro de Mateus. Aí foram procurar Jesus, né? Aí é quando Jesus fala, vamos para outros povoados vizinhos, para que ele pregue no outro local também. Menciona que foi parece que ele veio, porque ele não veio só por um grupo restrito de pessoas. Aí tem a questão aqui do leproso, onde
ele fala para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Aí, por ele ter essa fé, né, ele ter essa convicção de que Jesus era poderoso e poderia sim curá-lo, Jesus teve compaixão, estendeu a mão e tocou nele, e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi curado. Aí Jesus se despede dele e fala para ele: olha, não conte isso a ninguém, mas vá ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que serva de testemunho. Só que ao momento que ele saiu dali, ele já começou a espalhar, porque Jesus não queria ser visado, né? Porque, como a gente vê, a gente já leu, né, a respeito, em alguns momentos Jesus fala: ainda vai chegar a hora, ainda vai chegar o momento, que Jesus ainda não queria ser visado, né, e mirado por todos os judeus, todos os líderes, para que ele já começasse a ser perseguido. Só que e nem ser perseguido não só pelas autoridades, mas também pelo povo, né, pela aglomeração, né, muita gente. Aí no capítulo 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos e eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Levi. Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muito que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, não podem enquanto o têm consigo?
Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano em roupa velha, pois os remendos forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe o vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus perguntaram: Olha, por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? É muito legal. Gosto muito dessa história, né, que é mencionada nos 3 evangelhos, a respeito de que Jesus estava em uma casa, né, e estava lotado com muitas pessoas e não tinha lugar nem junto à porta, nem o caminho para chegar ali estava disponível, né? Muita gente se reuniu ali. Então vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Então, nos outros evangelhos, em alguns pode estar escrito até, em vez de homens, fala sobre amigos ou conhecidos, e algo do tipo. Então, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Gosto muito dessa história porque a gente pode ver a importância das pessoas, né? Dos nossos amigos, daquelas pessoas próximas a nós e o que elas podem proporcionar a nós. Nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo, nós não estamos sozinhos aqui na Terra. E o quão importante é nós termos e podermos contar com irmãos, né? Não e até bem necessariamente aqueles irmãos da nossa igreja, né? Independente da denominação, independente da igreja em si. O quão importante é termos irmãos e amigos em Cristo que nos momentos em que estivermos fracos, doentes, afundados ali, com algum problema específico, termos irmãos, amigos que possam nos carregar e nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de Jesus, nos aproximar mais nos aproximar mais daquele que tem a solução para os nossos problemas, daquela nossa única esperança que é Jesus. Porque a partir do momento em que aceitamos Jesus, isso não nos liberta, isso não nos dá um livre acesso de que nos dá um livre acesso, né, aos céus, mas isso não dá um passe de que nós não passaremos e não teremos aflições aqui na terra. Nós teremos sim, nós teremos dias bens, nós teremos dias ótimos, teremos dias que estaremos bem conosco mesmos, estaremos bem com Cristo, estaremos bem com tudo, mas terão dias também que nós não estaremos bem. Haverão dias em que na fé, fracos de saúde, fracos, amargurados, tristes.
E precisamos ter amigos e irmãos em Jesus Cristo para que nesses dias eles possam nos colocar numa maca, nos colocar nos braços e nos carregar para perto de Jesus, para perto de Deus, para perto da verdade. Então, esses amigos, esses irmãos, que com certeza conheciam bem esse paralítico, esse leproso, não, esse paralítico, né? Aqui, paralítico, leproso é lá embaixo. E olha o trabalho que eles tiveram de levar, subir a casa, destelhar a casa, descer até o encontro de Jesus, aquele paralítico. E isso porque, devido à multidão, talvez não conhecer, não ter afinidade com aquele paralítico, não dava passagem para aquele paralítico. Mas aqueles homens ali, pessoas que com certeza tinham influência para a vida daquele paralítico, se esforçaram ao máximo para levar aquele paralítico até Jesus Cristo. E isso é o que nós devemos fazer, não somente para aquelas pessoas em quem amamos, não somente para aquelas pessoas mais próximas, não somente para aquelas pessoas que nós temos maior afinidade, mas devemos nos esforçar para levar pessoas doentes, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão sofrendo aqui no mundo, e se esforçar para levar as pessoas ao encontro de Jesus, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a única pessoa que reina até hoje e vive em nossos corações, que podem libertar as pessoas, que podem preencher aquele vazio que as pessoas sentem. Somente Ele pode dar paz. Então devemos nos esforçar para levar pessoas ao encontro dele. Então vemos aqui quando as pessoas criticam Jesus também, por Jesus falar que os pecados estão perdoados desse paralítico, e as pessoas ficam, ué, quem é esse homem que pode perdoar os pecados? Aí Jesus fala, porque vocês estão remoendo? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Então aqui Jesus Cristo mostra que além do poder de cura, né, que ele tem e já havia feito, né, além de curar, ele também perdoava os pecados daquele homem, do paralítico. Porque muitos acreditavam também de que quando alguém ficava paralítico, leproso, nascia com alguma deficiência, era algum pecado hereditário, era um pecado herdado de família. Então, além de Jesus perdoar os pecados, Jesus curou, quebrando a cabeça dos judeus, quebrando a cabeça daqueles 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 homens, né, que ficaram remoendo esse acontecimento. E a partir disso eles falam: Nossa, nunca vimos nada igual. Então Jesus, né, em todo momento ensinando, conheceu esse Levi que era um publicano e pecador. E as pessoas, como sempre, o criticaram, né? Porque ele, né, que estava aqui ensinando na sinagoga, é um homem justo, né, que se diz justo, está comendo na mesa com pecadores, com publicanos. Aí Jesus tem essa frase que é muito boa também. Todas as frases de Jesus são muito boas, mas aqui não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
E essa frase em si tende uma reflexão muito boa a respeito de que não estou falando que Deus vai me mandar nem nada do tipo, mas se Deus me mandar, nós temos que ter a convicção de que se Deus me mandasse para o inferno, do jeito que nós estamos hoje, lá, lá no inferno, eu levantaria minhas mãos, né? E não teria o que falar de Jesus Cristo, de Deus, por ter me mandado para lá. Se fosse pela justiça, né? Se fosse algo justo, porque eu sou pecador, infelizmente nós estamos é, nesse mundo, nosso corpo carnal, pecador, que gosta do pecado, né? E somente quando enxergarmos que somos pecadores, eu falando por mim, sou pecador. Quando eu chegar nesse ponto de reconhecer que eu não sou justo, que eu não sou merecedor, né, que eu sou falho, e do momento em que eu começo a reconhecer que eu não sou merecedor de coisa alguma, de que Deus não tem que me dar nada, nem satisfação, né, que eu não sou merecedor de que Deus me dê nada, vamos dizer assim. Porque o que me prende a mim mesmo, a armadilha das nossas vidas, o que nos prende é a tentativa da gente tentar se justificar por obras, por merecimento nosso, por alguma coisa que fizemos. Mas se a gente for olhar justamente quem nós somos, como nós vivemos, de tão ignorante que somos, de às vezes não reconhecer que somos pecadores e que Deus tem que dar algo para a gente, tem que realizar tudo aquilo que a gente é obrigação de Deus de realizar tudo que a gente pede. Então, essa é uma grande armadilha que, infelizmente, habita na nossa mente e no nosso coração. Para alcançarmos verdadeiramente a santificação e melhorarmos dia após dia, nós temos que renunciar a nós mesmos, a qualquer esperança que tiver em nosso coração a respeito de que nós somos suficientes e que Deus é um servo para nós. Isso é errado. Nós temos que enxergar Deus como alguém perfeito e que nós somos pecadores. Se não fosse por Ele, se não fosse por Ele, se não fosse por Ele exclusivamente, pela graça que é dada de graça, por muito amor que Deus tem por nós, nós não teríamos nada. Porque nós temos que renunciar a nós mesmos. Qualquer esperança que nós temos, se não for a esperança, não for Jesus Cristo, a esperança for nós, estamos completamente errados. Então nós temos que nos jogar de peito, com tudo, de cabeça, em Jesus Cristo. Porque Ele é esse aqui, ó, que veio para os pecadores, para aqueles que não eram justos, os não justos. Foi para esses que ele veio. Mas para ele ter vindo para esses são aqueles que reconhecem que são pecadores e querem melhorar e querem mudar. Porque nossa carne é uma carne miserável. Porque se não fosse por ele,
o dom de Deus, se não fosse pelo que ele nos deu de graça, a graça, nós estaríamos ferrados. Então é sobre a graça do começo ao fim. É sobre a graça que é dada de graça. Então ele não veio para os justos, ele não veio para aqueles homens que se diz justos, aqueles homens que se diz perfeitos, aqueles homens que aparentemente são, se dizem os homens perfeitos que não erram, que aquela aparência, aí ele tem boas atitudes, ajuda os pobres, ajuda as pessoas, não vejo ele estressado, ele tem toda a paz. Não, não, não é sobre isso. Jesus veio para aqueles que reconhecem os seus pecados, que são pecadores, que buscam a correção. E essa correção só quem pode também te ajudar e a enxergar os seus pecados é Jesus. Então, porque os discípulos de João, os fariseus jejuaram, mas os teus não. Aí, então aqui Jesus fala que também, né, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Jesus estava ali diretamente com eles, eles não estavam precisando jejuar porque eles estavam em contato direto com Jesus Cristo. Mas virão dias em que o noivo não será, que o noivo será tirado. Nesse tempo jejuarão para se aproximar de Jesus Cristo, mas como Jesus estava ali com eles, né? Aí menciona sobre o remendo da roupa velha, sobre o vinho e a questão do sábado, né? Que algumas, se eu não me engano, algumas igrejas, né, e religiões preservam e guardam o sábado, né? Mas Jesus vem aqui e fala: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, antes de tudo, né, Deus, quando estava criando o mundo, o sábado foi um dia em que Deus descansou, né? Então, o homem foi feito também, né, para o sábado foi feito também para o homem utilizar o sábado, né? E aqui ele menciona sobre Davi, né, quando estava com fome e Davi foi, pegou os alimentos do sacerdote, que só o sacerdote tinha direito, e serviu todos os seus companheiros a comer. E Deus, Jesus também é um Deus dos sábados, então devemos servir ao Senhor também aos sábados. Amém? Hoje passei um pouquinho do tempo, mas acredito que deu certo aqui o YouTube. Eu acho que vai ficar salvo isso aqui no YouTube, né? Vou tentar organizar futuramente para ficar mais bonitinho, né? A foto, a capa e tal. Mas acredito que ficou melhor aqui, porque eu acho que isso aqui vai ficar salvo. Então acredito que vai ficar melhor. Gostaria de pedir perdão por ontem, né? Não estive presente, mas acredito que ficou muito bom. Então é isso, gente. Acredito que vocês tenham entendido, eu tenha conseguido transmitir da melhor forma possível e que a palavra de Deus seja guardada em nosso coração. Hoje é domingo, dia em que encontraremos alguns de vocês, né, lá na igreja, mas independente, um abraço para todos, que tenham um ótimo domingo, dediquem esse dia, assim como todos os outros, ao Senhor, para que logo mais, quando estivermos juntos, todos nós possamos estar santificados, né? Já estarmos com o coração preparado para receber o melhor de Deus, junto em comunhão com os irmãos, em comunidade, né? E fazer também aqui o que nos foi ensinado. Podemos sim levar convidados, né? Tentem convidar alguém que não é cristão hoje para estar conosco, ou conosco, ou na sua igreja, né? Que se não faz parte da nossa comunidade, mas
Tente carregar alguém para conhecer mais a Deus. Tente falar hoje do Evangelho de Jesus para alguém, né? Então, tente carregar alguém. Se não for fisicamente, né, lá para a igreja, independente de onde você esteja, tente falar do Evangelho de Deus para alguém. Amém? Amém. Estarei orando pela cirurgia do seu irmão. Tá certo. Amém? Está orando para encerrar o nosso momento. Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado de graça essa possibilidade de podermos estarmos contigo um dia, Pai. Só temos a te agradecer porque o Senhor é fiel conosco, só temos a te agradecer porque o Senhor nos dá tanta coisa, o Senhor nos dá coisas maravilhosas, mesmo sendo imerecedores, Pai. Nos faz enxergar pontualmente os nossos pecados, que eles não sejam pecados generalizados, mas que possamos identificar aonde estamos pecando e não pecarmos novamente, Pai. Então nos ajuda a nos corrigir, nos ajuda a nos melhorar dia após dia, que esse domingo seja abençoado, que mais tarde possamos estar juntos, adorando teu santo nome. Venho te pedir pelo irmão da Maria José, Pai, que vai fazer uma cirurgia, que ele possa obter a cura, que ele possa obter o resultado esperado após essa cirurgia, Pai. Venha guardando, livrando de todo mal e dando sabedoria aos médicos. Vem ajudando a irmã Maria José no seu trabalho também hoje, né? E peço também por Lípia, Pai, que vai fazer uma prova hoje, né? Que o Senhor venha capacitando ela, clareando a sua mente, que se for da tua vontade, que ela obtenha êxito nessa prova, acerte todas as questões, mas eu creio que o Senhor irá estar com ela, independente do resultado, e que o Senhor tem um plano perfeito para a vida dela, Pai. Então, vem ajudando também minha mãe, que está sentindo muitas dores nas pernas, né? Futuramente ela vai fazer uma cirurgia a respeito, mas vem livrando ela também, Pai, de todo mal e dando cura. Nos dá um domingo cheio da tua graça, cheio da tua unção. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe a vida de vocês. Deu 50 minutos minha transmissão, mas é que eu fiquei 10 minutos ali parado, né? Amém? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Vou estar encerrando agora. Deus abençoe a todos.